Fala, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meus amigos, olha que interessante. O ministro Moraes, como vocês já sabem, negou o presidente Bonorito de ir até a posse do Donaldão. E ontem, sabadão, o Bolsonaro levou a Michelle até o aeroporto, deu uma entrevista, falou várias coisas, e eu penso que tem mensagens que nós podemos extrair do simples fato de Bolsonaro levar a sua esposa até o aeroporto. Meus amigos, eu vejo que existem muito mais coisas por detrás do que aquilo que nós podemos ver. A mídia ainda não se deu conta, se é que vai se dar conta, ou se tomarem conhecimento, eu vejo que eles vão desconsiderar, dar risada, mas eu vejo como algo possível e até mesmo provável. Então, meu querido amigo, aperte o cinto aí. E vamos lá, mas primeiro deixa o teu comentário, escreve aqui o que tu acha, por que o ministro Moraes, aí, o Xandex, não deixou o Bolsonaro ir, não o autorizou ir até a posse do Donaldão. Será que você acha que o ministro Moraes realmente pensa que o Bolsonaro não foi convidado? Meu amigo, escreve aí a tua opinião, aproveita também, espeta o botão do like, é muito importante que você dê o seu like, compartilhe esse vídeo aqui pra mim, por gentileza. Se gosta aqui do trabalho, você pode fazer uma doação no Pix, e o Pix é o e-mail, tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. O e-mail é doeparawill@gmail.com, e se você está me conhecendo hoje, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sino das notificações. Agora sim, vamos lá, vem comigo aí. Bonorito levou a Michelle, então, no aeroporto de Brasília, teve aí um encontro com jornalistas, falou algumas coisas e dentre elas se disse constrangido, meu amigo. Bonorito se disse que está constrangido, mas por quê? Só porque o maníaco lá, o esquizofrênico ministro, não deixou ele ir? Não, é porque ele falou o seguinte: pré-acertei encontros com chefes de estado e não vou poder comparecer. Claro, se de repente você tá pensando assim, nossa, mas como é que o Bolsonaro pré-acerta alguma coisa? Meu amigo, você queria o quê? O que você queria, né? Que ele fosse na doida e tentasse conversar com algum chefe de estado na louca? Não dá, né? Então ele teve que fazer um pré-contrato, ou melhor, um pré-acerto, uma pré-programação, deixando já alinhavado. Olha, eu vou tentar ir, né? Dependo do doidão lá, sem cabelo. Mas assim que eu lá estiver, vamos conversar. E aí, Bonorito não vai poder ir. Mas, ô Will, tu disseste que tem alguma coisa nas entrelinhas no que diz respeito à ida de Michelle Bolsonaro até a posse de Donaldão. O que tu tá querendo dizer com isso? Pois bem, meu irmão, vamos ver aqui. A CNN mostra aqui pra nós o seguinte, veja só com um pouquinho de cuidado isso aqui. Michelle Bolsonaro pode se encontrar com Melania Trump em Washington, a primeira-dama dos Estados Unidos. De repente você pode estar pensando assim, tá, mas o que tem? Por quê? Qual é a grande mensagem que tem aí? Olha, meu amigo, veja o seguinte. Michelle Bolsonaro é a ex-primeira-dama, é a esposa de um civil. E por ser a esposa de um civil, caso Bolsonaro não tivesse recebido um convite totalmente específico, especial para a posse, não teria o porquê a Michelle ser convidada. Ah, mas a Michelle não foi. Veja o seguinte, o convite do Bolsonaro dizia Bolsonaro e acompanhante. Então a Michelle, ela é a esposa de um civil. Beleza? Ok. O que comprova que o convite ao Bolsonaro foi bem específico? Por qual motivo o senhor Donald Trump colocaria a sua esposa, a primeira-dama, se encontrar com a Michelle Bolsonaro? Qual seria o fundamento disso se não tivesse um evento específico esperando o Bolsonaro e como ele não pode ir, esse evento específico ficou para, então, a Michelle. Will, eu ainda não estou entendendo. Então vou tentar ser um pouco mais claro, meu amigo. Havia um encontro programado especificamente do presidente americano Donald Trump para com Jair Messias Bolsonaro. Isso se comprova justamente porque a esposa de Bolsonaro não é tão somente a acompanhante de Jair Messias. Não, ela é uma peça importante e acabou, né, por força aí de decisão do ministro Moraes, herdando aquilo que estava reservado ao nosso querido e amado ex-presidente Bonorito. Faz sentido para ti, meu amigo? Para mim faz. Eu vejo isso como sendo algo dito especificamente ao ministro Moraes. No seguinte sentido, Bolsonaro não é um cara qualquer. Bolsonaro tem apoio, então, do presidente americano, certo? Isso
e mais alguma outra coisa aí que daqui a pouco a gente tende a ficar sabendo. Se o Moraes vai ficar com medo ou não, vai achar isso relevante ou não, bom, o tempo vai dizer e não deve demorar muito. Ah, Will, mas essa história aí, ela é procedente? Bom, a CNN disse assim, a CNN Brasil apurou que o entorno de Michelle e de Melania Trump tem dialogado na tentativa de uma reunião durante as festividades da posse de Donald Trump. Se está sendo dito que tem dialogado em uma tentativa, pode ser tão somente que as equipes aí, né, o entorno das duas, apenas não tenha confirmado para a reportagem brasileira, certo? Então, como não é nada negativo em relação ao Bolsonaro, o que aparece a mídia brasileira dizendo? Simplesmente falando assim, parece, né, que vão tentar se encontrar. Agora, se fosse algo ruim, aí eles estavam sentenciando, sacramentando com gosto. Então a Michelle viajou, provavelmente quando você vir este vídeo aqui, Michelle já estará em terras americanas. Segundo deputados bolsonaristas que também viajaram para Washington, a expectativa é que na terça-feira, dia 21, Dudu faça a ponte, né, faça a mediação da ligação de Donald Trump e Bonorito. É isso aí, meu amigo, veja só que interessante. Novos ventos vêm aí, e o Bolsonaro falou algo parecido com isso. A própria CNN Brasil escreve: Bolsonaro diz que Donald Trump pode afastar inelegibilidades como a dele. Aí foram fazer perguntas mais específicas e o Bonorito deu aquela desconversada. Com toda certeza, se ele me convidou para a cerimônia de posse, ele tem a certeza de que pode colaborar com a democracia do Brasil, afastando inelegibilidades políticas, como as duas que estão contra mim, como as duas minhas que tive. Você sabe, né? O Xandão aí não autorizou o Bonorito, né? Questionado como Trump poderia reverter a dita inelegibilidade, Bolsonaro desconversou e não deu detalhes. Bonorito disse, só a presença dele, o que ele quer, as ações, não vai permitir certas pessoas pelo mundo perseguindo opositores. Não vou dar palpite e tampouco sugestão. Ele sabe o que está acontecendo. Ele, né, Donald Trump, presidente americano, né? Bonorito ainda salientou assim, falou mais ou menos assim, ó, veja só, né, só a presença do Trump já fez com que o Hamas, né, o pessoal aí que atacou Israel no ano passado, já se mobilizasse no sentido de aceitar algum acordo, pegar mais leve. Foram perguntar para Michelle o que ela achava dessa história toda, de representar o Bolsonaro lá na posse do Trump. Ela falou, é um certo medinho que eles têm no meu marido, disse a nossa querida ex-primeira-dama, futura nova primeira-dama, Michelle Bolsonaro. E ela salientou um ponto muito interessante. Diz ela assim, ele foi, vamos dizer, o maior líder da direita. O chamado pela esquerda, né, inelegível, mas foi o cara que elegeu o maior número de vereadores e prefeitos na última eleição, teve agora no ano passado, né? E que não seria diferente, ok? Então esse foi o recado da nossa queridíssima Michelle Bolsonaro. Jornais mundo afora, meus amigos, falaram a respeito da não autorização do ministro Moraes para o Bolsonaro. E o que me chamou a atenção é o seguinte, não falaram tão mal assim do Bolsonaro. A coisa mais grave que fora dita pelo Washington Post, The Guardian, El País, pegando um apanhado desses veículos da mídia internacional, foi dito mais ou menos assim, que o Bolsonaro está enfrentando problemas na justiça. E citou uma parte da decisão do ministro Moraes que fala algo como o seguinte, a decisão do Xandão disse que Bolsonaro não ocupa nenhuma posição que lhe permita representar o Brasil no evento. Só que tem um detalhe, Bolsonaro não estava indo como representante brasileiro no evento. Bolsonaro estava indo como um convidado especial de Donald Trump. O Bolsonaro disse mais ou menos assim, foram lá no Twitter do Bonorito, caçaram uma publicação e fora reproduzido. Ele disse que o Trump superou o ativismo judicial e eu também irei superar. Foi o que foi escrito por parte da reportagem do Washington Post. A Al Jazeera, meu amigo, que é bem vinculada ao PT, a título de curiosidade, quando Lula foi preso, Gleisi Hoffmann e outras pessoas da esquerda foram ao mundo árabe e foram a rede Al Jazeera para chorar as pitangas, para denunciar o golpe, aquela coisa toda. Você deve lembrar disso. Chama nosso querido e amado Bolsonaro de Trump dos trópicos. Pois é, né? Até mesmo essas redes vinculadas à esquerda, elas estão respeitando o Bolsonaro muito mais do que a própria mídia que deveria tratar Bolsonaro com muito mais respeito.
Mas esperar o quê, né, meus amigos? Esperar o quê da grande mídia brasileira que foi transformada numa cortesã por parte de alguns governos há muito, muito tempo, meu amigo. Nós não deveríamos esperar nada de diferente. Rapidão aqui, a título de curiosidade, o Flávio Bolsonaro vai processar aí, então, o cavalinho Fernando Haddad. O cavalinho falou a respeito de rachadinha, que o Flávio foi investigado, que a rachadinha foi descoberta, não sei o quê. E aí o Flávio disse, Haddad é um impostor, dorme e acorda pensando em como meter imposto no lombo e no rabo dos brasileiros. Ele está totalmente perdido e quer esconder sua incompetência, mentindo criminosamente contra mim. Como ele é um mentiroso, não tenho dúvida de que ele será condenado, disse o senador Flávio Bolsonaro. E Bonorito também não fica atrás. Veja só aqui. Bolsonaro chama Lula de bêbado, de bebum, e diz que vai processar o Haddad. O Haddad falou essas porcarias todas aí a respeito do Flávio, do Bonorito. Veja só. Diz o Bolsonaro assim, queremos o melhor para o país e torço para dar certo, mas não tem como dar certo quando tem um bêbado, alcoólatra, cachaceiro, bandido, vagabundo, ladrão. Essas outras partes aí do bandido, coisa e ladrão, isso e aquilo, eu só coloquei o sentimento do povo brasileiro na fala de Bolsonaro. Mas Bolsonaro disse, quando você vê um bebum comandando o país, não tem como dar certo. Um homem que não tem compromisso com a família, que diz que o marido ama mais as amantes. Meu amigo, você deve ter visto que o Lula falou que o marido, muitas vezes, ama mais a sua amante do que a sua esposa. Que absurdo! Estou triste com a ida. A amo, diferentemente de Lula, que é um cara que não tem nada a oferecer pra nós. Nada, zero. E alguns acham que vai dar certo. Não vai dar certo. É um bêbado, um vagabundo, um canalha, meu amigo. A realidade é essa daí, pelo menos do meu ponto de vista. E o Haddad será, então, portanto, processado. Sabe por quê? Porque falou porcariazinha. Falou asneira, o Fernando Haddad, né? E aí perguntaram pro Bolsonaro se ele ia responder às asneiras que o asno do Fernando Haddad disse. E o Bolsonaro falou, vou responder sim. Vou responder na justiça. É uma perseguição contra a minha família. O Haddad disse que o Bolsonaro estava por trás do vídeo do Nicolas, que deu mais de 300 milhões aí de visualizações apenas no Instagram. E o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O Nicolas até lançou um desafio aí pro Cavalinho, né, pro Haddad, para ver se ele conseguia provar que o Bolsonaro teve alguma coisa a ver. E o Haddad, o Fernandinho, o Cavalinho, simplesmente fingiu que não viu. Então, meu amigo, deixa o teu comentário, muito importante. Se ainda não espetou o botão do like, o botão do joinha, este é o momento. Compartilhe o vídeo, doa no Pix. O Pix está no primeiro comentário fixado. E é o e-mail doeparouel@gmail.com. Se inscreva se não for inscrito, cheque o sino das notificações. Fique com Deus, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Valeu, falou, tamo junto, tchau, tchau.